Sejam bem-vindos todos à presença do Senhor. Que a paz do Mestre Jesus permaneça em nossos corações. Que o Espírito Santo possa permanecer conosco hoje e sempre, na presença do glorioso e querido e amado Pai Celestial, Deus Criador do Universo, que enviou Jesus Cristo, seu único Filho, para morrer em nosso lugar. Senhor, toma conta do teu povo, Pai, nos abraça com tuas mãos poderosas. Sabemos que somos pecadores, Senhor, e às vezes somos até indignos de estar na tua presença em oração ou em louvor para honrar e glorificar o teu nome. Mas mesmo assim o Senhor nos ama, Pai, e nos coloca à tua disposição para fazermos a tua vontade. E é assim que nós buscamos todos os dias. Sabemos que temos enfermidades tantas angústias e preocupações, mas queremos em nome de Jesus entregar tudo em tuas mãos, Pai, para que o Senhor no controle e no comando possa dar um jeito nas coisas de resolver todos os nossos problemas e as nossas aflições. Por isso é que entregamos ao Senhor nosso corpo e espírito, porque já pertence ao Senhor mesmo. O nosso espírito e nosso corpo pertencem ao Senhor e é morada do teu Espírito. E é para isso que nós nos colocamos à tua disposição, Pai, para fazer a tua vontade, somente a tua vontade, porque a nossa vontade e os nossos pensamentos não agradam ao Senhor. E neste dia, nós aqui estamos diante de Ti para honrar, glorificar o Teu nome, através desse culto e do tema desta noite, trazido pelo Espírito Santo para a nossa compreensão e podemos guardar em nossos corações a Tua mensagem e sair daqui edificados na Tua palavra, fortificados na fé. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Irmãos, Daniel, capítulo 1, verso de 3 em diante. Depois que Nabucodonosor tomou cativo o povo de Jerusalém, aí no verso 3 nós continuamos. Depois o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento e que fossem competentes para servirem no palácio real. E que Aspenaz lhe ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. O rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária tirada das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser educados ao longo de 3 anos e ao final desse período passariam a servir o rei. Entre eles se achavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eram da tribo de Judá. O chefe dos eunucos lhes deu outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso pediu ao chefe dos eunucos que ele permitisse não se contaminar. E Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Porém, o chefe dos eunucos disse a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou o que vocês devem comer e beber. E se ele perceber que o rosto de vocês está mais abatido do que o rosto dos outros jovens da mesma idade, se isto viesse a acontecer, vocês poriam a minha cabeça em perigo diante do rei. Então Daniel foi falar com o conselheiro-chefe, a quem um chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Daniel disse a ele: por favor, faça uma experiência com esses seus servos durante 10 dias. Dê-nos legumes para comer
e água para beber. E depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. Dependendo do que enxergar, o Senhor decidirá o que fazer com esses seus servos. E assim o cozinheiro-chefe concordou e fez a experiência durante 10 dias. No fim dos 10 dias, a aparência dos 4 jovens era melhor e eles estavam mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Queridos, Deus, Ele nos dá uma segurança espiritual, Ele nos dá uma imunidade espiritual. Quando isso acontece, é justamente no momento em que nós nos arrependemos do nosso pecado e não nos contaminamos com os pecados que o mundo oferece. Daniel recusou o nosso versículo de número 8. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso pediu aos chefes de eunucos que ele não permitisse se contaminar. Se nós nos dedicarmos aos prazeres mundanos, nós estamos nos contaminando do pecado que o mundo oferece. O rei, observe que o rei vai pedir para separar jovens, educados, robustos, bonitos, sem defeitos. E esses 4 homens de Deus, esses 4 servos do Senhor, eles eram de famílias nobres. Daniel era de família nobre, todos 4 eram de família nobre e eram bem educados. E com isso nós temos a primeira lição: como é bom que os órgãos públicos eduquem a sociedade, eduquem os jovens, para que no futuro eles tenham uma vida mais saudável. E assim foi feito com os pais desses jovens, educaram eles dentro de uma doutrina religiosa, dentro de uma doutrina cristã, voltado para o amor de Deus e voltado para a obediência aos mandamentos do Senhor. E olha que ele faz um desafio quando ele diz: eu não vou comer essa comida que o rei está oferecendo, porque a comida e a bebida que o rei está oferecendo para eles, e aliás determinou que eles comessem, eram comida oferecida a deuses pagãos. Era comida de sacrifício e ele não podia se contaminar. E aí nós temos um grande risco no meio evangélico, no meio cristão, ou até na sociedade comum, dentro da própria família. Nós, por não termos a coragem de chamar a atenção dos nossos filhos, repreender pai, mãe, filho, filha, marido e mulher, nós acabamos deixando de que eles se contaminem com as coisas que o mundo oferece. Por isso, a importância de estar voltado para as coisas de Deus, estar voltado para ter zelo com as coisas de Deus. Daniel e os 3 amigos eram homens voltados com zelo pelas coisas do Senhor e não se permitiu. E outra coisa também importante que nós temos que ver: ele recebeu ordens penais de dar comida, e o crente não tem esse direito de fazer com que o outro responda por um ato que ele mesmo não possa suportar. Ele vai dizer: eu posso perder minha cabeça. Ele diz: não, então faz assim, porque Deus orienta o seu povo para dar uma saída, e ele dá uma saída. Então experimente por 10 dias, né? Experimente por 10 dias, me dê somente legumes e água, e depois você compara a nossa aparência com a aparência dos jovens. Mas tudo isso já programado por Deus, porque nós nos dedicamos ao Senhor. Se fizermos um jejum dedicados às coisas do Senhor, Ele, queridos, coloca a mão sobre nós e não nos deixa passar nenhuma privação. Jesus foi conduzido ao deserto, passou 40 dias e 40 noites. E quando ele teve fome, foi tentado por Satanás, mas ele venceu, ele foi até o final, e depois o Senhor proveu. Mas esse tempo em que ele teve fome, ele não ia morrer, porque Deus jamais permitiria isso. Como nós também.
O problema é que nós temos medo, nós desconfiamos, não cremos, a nossa fé é fraca, não temos a certeza daquilo que estamos pregando, nem que estamos seguindo. Nos afastamos do Senhor por qualquer coisa simples, uma topada na rua, numa simples pedra, um pisar numa pedra em falso. Isso já nos afasta de Deus. A gente acha que Deus é culpado por tudo que acontece em nossas vidas e nós nos afastamos porque não temos uma doutrina em nossos corações de disciplina para o estudo das coisas de Deus. Esses homens eram homens dedicados a Deus, a fé deles é uma fé inabalável. Eles tinham uma certeza que tinha um Deus ao lado dele e eles foram desafiados a comer. Eu não vou comer essas comidas oferecidas de sacrifício, porque os verdadeiros cristãos, independente da comida ser impura ou pura, mas os verdadeiros cristãos são aqueles filhos de Abraão que não comem nada daquilo que é impuro. Amém? E é assim que nós temos que compreender, porque a fé não é somente reverenciar o que está à nossa frente. A fé é justamente obedecer apesar das consequências. E isso vai nos remeter ao Salmo 119, 103, onde o salmista vai dizer: ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel da minha boca. Então Daniel está se referindo a esse salmo, fazendo um paralelo do verso 8 e com algumas passagens do próprio texto com esse salmo. Então não temos que dar ouvidos às coisas que não pertencem ao Senhor. Não temos, queridos, de caminhar nesse mundo depravado, nesse mundo discriminado, nesse mundo que estamos vivendo hoje, com a fé abalada, o amor abatido no coração do homem, e nos afasta do Senhor, das coisas de Deus. Se estamos caminhando com Jesus, não temos que permitir que nada atrapalhe a nossa caminhada com o Pai. Tudo ou todas aquelas pessoas e influências que vierem atrapalhar a nossa caminhada com Deus, tem que ser afastada dos nossos caminhos. Ah, mas minha mulher, meu marido, meu esposo, minha esposa, minha namorada, minha mãe está atrapalhando, é pedra de tropeço no caminho? Se afaste. Se afaste, porque o Senhor vai dizer que todos aqueles que deixarem pai, mãe, mulher e marido, filhos e filhas, por causa do nome dele, alcançarão a vida eterna. Com isso, a Bíblia não está dizendo que é para dar desprezo, como muitas pessoas entendem. Muitas pessoas dizem: você vai passar em Jesus e está mandando desprezar pai e mãe. Não, ele jamais disse isso. Quer dizer que o amor para Deus tem que ser maior e mais atencioso do que o amor entre nós. Porque o amor do Senhor ele é incondicional. E é assim que nós temos que pensar para poder entender essas passagens que nós estudamos na Bíblia. Daniel, ele não teve medo. Ele não quis que o indivíduo perdesse a cabeça por causa dele. E Deus dá uma saída: não, teste 10 dias. Não, me dê 10 dias. Se você vê que aconteceu uma coisa errada, tudo bem, a gente vai comer a comida de vocês. Mas se vocês não veem, então deixe-os em paz. E a partir daí, desses 10 dias, o chefe da cozinha ficou, que ele nunca tinha visto aquilo. Ou como é que uma pessoa está comendo somente legumes, bebendo água, e está mais forte, mais robusto e mais bonito do que os jovens que frequentavam o palácio real, que comiam carnes, bebiam vinhos, faziam todo tipo de coisas que eles queriam fazer lá, ofereciam sacrifícios aos seus deuses pagãos, e não tinham a aparência que esses 4 homens de Deus tiveram. Então Daniel não quis se contaminar com as iguarias do rei. Ele não se contaminou, certo? Com esse vírus do pecado. E isso vai nos dar imunidade espiritual. Quando nós fazemos um jejum ao Senhor, que as pessoas estão fazendo jejum errado. As pessoas querem fazer jejum para comprar carro, querem fazer jejum para comprar uma casa, querem fazer jejum para ter um emprego, para ganhar mais, para arrumar um marido, para arrumar uma mulher. Não é isso. O jejum é um jejum espiritual. Um momento você, na sua intimidade com o Senhor, você se entrega, faz o jejum com um propósito e aguarda que o Senhor vai se intervir e vai controlar
aquilo que você está jejuando, aquele propósito, ele vai ser alcançado. Mas se fizermos barganhando com o Senhor, jamais alcançaremos aquilo que nosso coração deseja, porque Deus já conhece os nossos corações e sabe das nossas intenções. Ele é o conhecedor de tudo. A imunidade nós sabemos que é adquirida por algumas vacinas, mas essa imunidade espiritual só pode ser alcançada, irmãos, se nós nos libertarmos do pecado. A imunidade espiritual só é alcançada quando nós nos arrependemos do nosso pecado e nos afastamos dele e de tudo aquilo que atrapalha a caminhada para o Senhor e nos entreguemos ao Senhor de todo o nosso coração, buscando sempre com amor verdadeiro perante a conversão genuína, o batismo e a fé. Se não for assim, essa imunidade não chega até nós. Porque é muito fácil nós seguirmos as coisas que o mundo oferece. É fácil, é um desvio. Mas se nós ficarmos firmes, fiéis ao Senhor, Ele coloca a mão em cima e nos livra. Por mais que nós não compreendamos a vontade de Deus, mas é assim que Ele trabalha. E é assim que nós temos que viver e compreender isso urgentemente. Principalmente no seio da família, onde o maior prejuízo que entra na sua casa de todos nós é através da televisão. Os maiores pecados estão vindo através da televisão, ideologia de gênero, né? Casamentos entre homens, mulheres, mulheres, e as pessoas aplaudindo e achando tudo isso bonito. Os programas de televisão mostram prostituição agora como se fosse uma coisa natural, e não é natural. Então não devemos nos contaminar com as coisas do mundo. Daniel preferiu não se contaminar. Entre o alimento que foi oferecido e a palavra de Deus, ele preferiu a palavra de Deus. Como nós devemos também buscar a palavra de Deus e guardá-la em nossos corações. No Salmo 119, no verso 10 e 11, está escrito: de todo o coração te busquei, não deixes que eu me desvie dos teus mandamentos, guardo a tua palavra no meu coração. Olha que coisa linda, guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Daniel preferiu esconder a palavra de Deus no coração dele do que se contaminar com as comidas impuras e oferecidas em sacrifício a deuses pagãos. E é assim que nós também temos que imitar esses grandes homens da Bíblia. Então Daniel preferiu guardar os mandamentos do Senhor no coração dele, e nós temos também que não só guardar os mandamentos em nossos corações para não pecar contra ele, mas também devemos obediência, porque a fé é obedecer. No Salmo 119, 8 e 9, vai dizer a palavra de Deus: cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. Por isso que a Bíblia nos ensina que os pais têm que cuidar dos filhos, educar seus filhos, criar seus filhos dentro da palavra de Deus. Se fizermos isso de acordo com as Escrituras, buscando verdadeiramente o amor de Deus no seio da nossa família, ensine aos seus filhos que quando ele estiver velho, jamais ele se esquecerá. Jamais se esquecerá. Às vezes a pessoa, mas eu conheço um filho de um pastor ali, que era cristão, não sei o que, e agora está no mundo do crime. Então ele não foi bem orientado. Porque os problemas irão acontecer, é fato. Mateus 24. Nesse mundo tereis tribulações. Jesus foi bem claro. Mas se perseverar, alcançará o reino. Essa perseverança inclui da família, desde o nascimento até o desenvolvimento da fase adulta, a responsabilidade dos pais em educar seus filhos dentro
da palavra, sem exigência, sem complicação, sem perseguição, todos os dias dentro da palavra, educando, orientando. Eu duvido que ele se afaste do caminho, até porque não são muitos que se desviam, graças a Deus e glória a Deus, são poucos, mas esses poucos as pessoas tomam como referência para querer falar mal da igreja, para querer falar mal das escrituras. Mas Deus não se envolve nas nossas decisões, Ele respeita. Então, se nós tomarmos a decisão errada, queridos, o problema é nosso, não é do Senhor. Eu sempre orientei meus filhos e meus alunos, quando eu dava aula, dizendo: nós somos vítimas das nossas escolhas. E somos, de fato. Então, se eu escolher errado, eu vou ser vítima. Se eu escolher certo, eu vou ser vítima também. Mas nós somos vítimas daquilo que nós escolhemos, daquele caminho que nós resolvemos trilhar. Ah, mas Deus não, Ele não se intervém, Ele respeita as nossas decisões, mas nos orienta para não fazer. E aí está o grande entrave. A Bíblia é um livro de conto de fadas. Como então eu posso educar meu filho se eu estou dizendo que a Bíblia é um livro escrito por um homem que sentou e acordou e escreveu tudo isso daqui? E nós tapamos nossos olhos aos sinais que estão hoje acontecendo no mundo, tudo se cumprindo no que está na Bíblia. É uma coincidência terrível, né? É uma super coincidência, os sinais que estão acontecendo. Está tudo coincidindo com o que está na Bíblia. Queridos, não é coincidência, é fato. A Bíblia é um livro real. A Bíblia não contém a palavra de Deus. Muita gente prega por aí e acredita por aí. A Bíblia é a palavra de Deus, porque tudo que está na Bíblia está se cumprindo. Querem fazer vista grossa? O problema é de vocês. Mas no dia do juízo, muitas pessoas chorarão, tentarão correr para encontrar e não vão encontrar. Por isso, Isaías 55:6 é bem claro, né? Busque o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado. Invoque-o enquanto Ele está perto, ou seja, invoque-o enquanto Ele está disponível, querendo estar ao seu lado e fazer morada na sua casa e na sua vida. Salmo 119, 101: e de todo mau caminho desvio os meus pés para observar a tua palavra. Isso aqui está me dizendo para nós nos afastar do pecado e nos fortalecer na fé e nos edificar na palavra de Deus. Observe que o Salmo 109 fala muito em palavra, observar a tua palavra, guardar a palavra no nosso coração, entender, obedecer a palavra de Deus, andar nos caminhos de Jesus, buscar verdadeiramente o amor de Deus para nossas vidas e vivermos em obediência a partir da conversão genuína, como eu sempre digo aqui. Não adianta tentar correr. Crente correndo da Bíblia. Tem crente com medo da Bíblia. Tem crente com medo dos sinais que estão acontecendo no mundo, porque não estão ainda compreendendo as Escrituras, porque tem pastores que estão pregando mentiras e direcionando as ovelhas de Deus para o caminho errado, desviando da palavra. Não estão trazendo para a verdadeira palavra do Senhor, para a sã doutrina, trazer para dentro do reino de Deus, preparar o caminho. Nós somos responsáveis por preparar o caminho para a vinda do Senhor, como João Batista também o fez. Mas Jesus, quando partiu, deixou o teu Espírito para tomar conta da tua igreja, e é Ele que nos conduz para agregarmos almas para o reino de Deus. Não há outro caminho. Jesus foi bem claro: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, ele não diz um ou outro, ele fala: ninguém chegará ao Pai se não passar por Ele, se não compreender Ele, se não aceitar Ele e se não viver Ele. Não adianta, não alcançaremos lugar nenhum. Salmo 119, versos 15 e 17: meditarei nos teus preceitos e as tuas veredas terei respeito. Terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei
da tua palavra. Seja generoso com o teu servo, para que eu viva e observe a tua palavra. O Salmo está dizendo: olha, meditarei nos teus preceitos e as tuas veredas terei respeito. Queridos, o Salmo está nos dizendo para nós estudarmos, divulgarmos e falar da palavra de dia e de noite, todos os dias de nossa vida. Quando nós mudamos a forma de pensar, quando nós entendemos que é Jesus, nós mudamos o nosso comportamento. Isso é fato. Não tem como você conhecer Cristo e continuar fazendo as coisas que faziam antes. Não tem como, não existe. Se vocês perguntarem a qualquer cristão verdadeiro, eles vão dizer: olha, eu fiz isso, mas quando eu conheci Jesus, minha vida muda completamente. A visão que nós temos do mundo é uma visão totalmente contrária ao que as pessoas conseguem enxergar. Eles não conseguem enxergar o que nós enxergamos. E é por isso que nós o incomodamos. É por isso que nós o incomodamos. Porque não buscam através da fé o amor de Deus. E a decisão de se contaminar com o pecado, isso vai depender de cada um. Então decidam-se hoje, agora, que nós queremos, que vocês querem na vida de vocês. Precisamos urgentemente começar a deixar esta semente de Jesus em nosso coração, para que ele brote essa árvore e dê bons frutos. Porque o Senhor vai dizer que toda árvore que não der bom fruto, ela será cortada e lançada ao fogo. Amém? O texto de Daniel diz que ele resolveu não se contaminar com as coisas dadas pelo rei, porque eram coisas impuras. Então, nós precisamos também decidir se nós queremos ou não nos contaminar com as coisas do mundo. Nos contaminar com o pecado do mundo, que está batendo a nossa porta o tempo todo. O tempo todo. É incansável. Quem pensa que o maligno descansa, engana-se. O maligno trabalha 24 horas por dia. Ele e seus mensageiros, buscando sempre afetar, principalmente os cristãos. Aqueles que pregam a palavra, aqueles que estão, os obreiros fiéis, todas as pessoas são tentadas, porque os outros já pertencem a ele mesmo. Ele não está preocupado, ele está preocupado em desviar pelo menos um da igreja da presença de Deus. E o pior, queridos, ele está conseguindo. Infelizmente é fato. Muitas pessoas estão, não são muitos, graças a Deus, mas algumas ainda estão dando abertura e se afastando da presença de Deus. Filipenses capítulo 2, versos 14 a 16. Façam tudo, o apóstolo Paulo está escrevendo a Filipos, aos filipenses: façam tudo sem murmurações nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Olha que Paulo está escrevendo para nós fazermos tudo sem murmurar e sem discutir. Sempre entrar em comum acordo, porque a paz e a tranquilidade do comum acordo, congregado em união, em um só pensamento, nos afasta da influência do maligno. Mas se começarmos a ter dissensões na igreja, aí daremos abertura à ação do perverso, do mentiroso, do maligno, do diabo e de Satanás. Por isso que nós temos que ser brandos e pacíficos, sempre. Jesus disse isso, Deus disse isso, o apóstolo Paulo disse isso. Todos esses homens vieram e disseram a mesma coisa. Então não briguem, não discutam. Ah, mas eu fui ali conversar com o irmão, fulano não quer ouvir, ele não quer ouvir, não discuta, deixa ele lá, siga seu caminho. Jesus disse: admoeste uma ou duas vezes. Paulo foi até um pouquinho mais, admoeste uma, duas ou três vezes, é o máximo, é bastante.
A pessoa não quer, é problema dela. A pessoa está tentando atrapalhar o culto, é problema dela, deixa ela falar. Esqueça ele lá, cuide da sua vida com Jesus, zele pelas coisas de Deus, busque o Senhor em seu coração e ore constantemente sem cessar, porque Ele vai colocar a mão sobre nós e vai nos dar tranquilidade e paz. Temos que nos educar na palavra. Esses homens eram homens educados, finos, mas não desafiaram ninguém e não colocou ninguém à prova. Pelo contrário, ele disse o quê? Olha, me dê 10 dias para você não ser alcançado pela perversidade do rei, perder sua cabeça, ou ser escoteado, ou ficar preso. Não temos esse direito. Os cristãos não têm esse direito de fazer com que outro sofra um problema que nós não estamos prontos para sofrer. Então ele dá uma alternativa. 10 dias. Ele aceitou e eles viram o resultado. Então, quando nós nos entregamos a Jesus e deixamos e permitimos que Ele entre na nossa vida, queridos, vocês vão ver as maravilhas que Ele é capaz de fazer na vida de cada um de nós. Como Ele fez com esses homens, com todos os homens, os grandes homens da Bíblia. Ele entra, querido, em nossa vida e revela para nós o amor dEle para nós e nos liberta da influência maligna. Nos liberta de todos aqueles que querem atrapalhar os nossos caminhos com o Senhor. Ele não permite de forma alguma que Satanás entre na tua igreja quando nós estamos congregando e buscando a palavra com amor. Mateus 5, versos 13 e 14, Jesus disse que nós somos o sal da terra lá no Sermão do Monte. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. E isso incomoda a todas as pessoas que estão aí fora. Então, quando o crente toma uma decisão firme, olha, não, eu vou seguir ao Senhor. Eu não vou me contaminar com as impurezas do mundo, nem dentro da minha casa. Não vou dar espaço a meu pai, a minha mãe, a minha mulher, ao meu marido, a meu filho, a minha filha, seja quem for, meu amigo, no trabalho, em qualquer lugar. Não darei espaço. A partir de hoje eu estou tomando uma decisão. Não vou entrar nesse jogo e ficar impuro com as depravações e com o pecado do mundo. E vocês vão ver o que Jesus é capaz de fazer na vida de cada um de nós. Quando o crente toma essa decisão, ele é fiel ao Senhor. Ele passa a ter uma intimidade com Deus. E continua perseverando, orando, todos os dias, jejuando, estudando, devocionando, pregando, ouvindo, indo à igreja, trabalhando na fé, fazendo a obra do Senhor. E Jesus começa a trabalhar na vida de cada um de nós. Então o crente toma essa decisão. E essa luz começa então a brilhar nesse mundo escuro e perverso. Observem como as pessoas do mundo olham para nós. Observem o que eles falam de nós, o que eles falam. Mas quando estão na nossa presença, eles nos respeitam, se calam. Eu sei porque eu sou testemunho disso. Alguns amigos meus hoje não falam mais do que falavam antes na minha presença. Até porque eu já nunca permiti, que eu nunca também gostei de certas coisas, né? Sempre tive boas amizades, graças a Deus. Sempre. Hoje o mundo está perdido praticamente, né? Mas na minha época nós tínhamos amigos verdadeiros. As pessoas se respeitavam, as famílias se conheciam. Hoje ninguém conhece mais ninguém. Então as pessoas se calam diante. Não tem, porque não tem espaço para conversar as porcarias que o mundo oferece. Como nas redes sociais. Hoje os grupos que criam aí, mandam porcaria, eu saio de todos. Às vezes o pessoal ali para mim, não vou permitir, né, vendo coisas que não somam nada em minha vida, nada, não soma nada na vida de ninguém. Enviar porcarias, mas não enviam uma mensagem bíblica, não enviam um versículo bíblico, nem uma mensagem de amor e de paz. Mas porcaria todo mundo quer enviar, e todo mundo está batendo palma, estão baixando, estão mostrando até os filhos e as esposas e os maridos. As famílias estão se perdendo. Mateus 5,16: assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem
e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Nós passamos a ser tempero da sociedade. A nossa luz começa a brilhar nesse mundo escuro. E as pessoas se incomodam com a nossa presença. Porque a palavra de Deus não é para trazer felicidade. Ele mesmo disse, tu me trazer espada. A palavra de Deus é para incomodar, e ela incomoda. O Espírito Santo então incomoda muito, mas as pessoas não querem enxergar. 1 João capítulo 1, versos 6 e 7. Se dissermos, importante, preste atenção nisso, se dissermos que mantemos comunhão com Ele, com Jesus, e andarmos nas trevas, estamos mentindo, né? Mentimos e não praticamos a verdade. Se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos e não estamos sendo verdadeiros com o Senhor. Se tivermos o firme propósito no nosso coração de permanecer fiel ao Senhor, no meio dessa sociedade corrompida, depravada, discriminadora, prostituída, preconceituosa, adúltera, se nos mantermos firmes, o nosso coração permanecer fiel, com certeza iremos adquirir imunidade espiritual. Mas para isso eu tenho que me afastar de tudo, mas me voltar para as coisas de Deus. É a única forma. Não tem outra forma, não tem outra fórmula e não tem nenhum modelo que nos leve à salvação se não for Cristo. Amém? E é assim que nós temos que manter a nossa cabeça firme na palavra de Deus, como lá em Romanos, o apóstolo Paulo vai escrever as cartas aos Romanos, no capítulo 12, versos 1 e 2. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, que nós acabamos de falar. Mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso só adquire através do arrependimento. Arrepender-se é mudar de atitude. A mudança de atitude é o arrependimento. É deixar de fazer as coisas erradas e começar a fazer as coisas certas. Mudar a forma de pensar, mudar a forma de falar, mudar a forma de caminhar, mudar o seu comportamento. Não tem como conhecer Jesus e continuar fazendo a mesma coisa. Olha, nós acabamos de ver aqui no 1 João, no capítulo 1, versos 6 e 7, se dissermos que não temos comunhão com Cristo, mas estamos brigando entre nós, estamos mentindo. Se dissermos que não pecamos, somos mentirosos. Se confessarmos nossos pecados e continuarmos no erro, estamos mentindo para o Senhor. Não somos dignos de estar na presença dEle. Então, arrepender-se é mudar de atitude, é mudar de comportamento, é buscar a união e a congregação entre os de casa primeiro, depois os da igreja. Ah, mas depois que eu virei crente, meus pais se afastaram, minha família se afastou. É problema deles. É problema deles. Não se preocupem com isso. Ah, mas se eu for para a igreja, eu vou perder meu namorado, minha namorada, vou perder a amizade. Perca-se. Nosso melhor e maior amigo é Jesus. Não existe outro. Só Ele é capaz de penetrar em nossas vidas e nos ajudar naquilo que precisarmos. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar.
Pai querido e amado Deus, dá-nos a força necessária, Senhor, a compreensão, para poder sairmos daqui edificados na Tua Palavra e fortificados na fé. Cura nossas enfermidades, Senhor, nos afaste de todo o mal, Pai. Não permita que o maligno, com as suas influências negativas, cheguem até o Teu povo e aos seus escolhidos, Senhor. Toma conta dos Teus servos, Pai. Traz esperança e derrame bênçãos na vida de cada um do Teu povo. Todos aqueles que foram a Ti, o buscaram e o encontraram. Traga-nos a paz, meu Deus. Traga-nos o conforto e o alívio das nossas angústias e preocupações. Porque estamos aqui diante de Ti, nos colocando à Tua disposição, sempre, para fazer e obedecer exclusivamente a Tua vontade e guardar os Teus mandamentos e andar nos Teus caminhos. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre e cuide do Teu povo, nossos familiares e amigos, vizinhos e moradores do nosso bairro, em todos os lugares que tiver um ser vivo, possa encontrar o Senhor e dobrar os seus joelhos e orar com amor e clamar pela Tua presença em nossas vidas. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam conosco hoje e sempre. Amém. 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 Tenhamos uma noite de paz tranquila em nome de Jesus. E domingo, dia dos pais, estaremos aqui fazendo comemoração aos pais. Amém? Então Deus nos conduza em paz. Amém.